O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos bispos, presbíteros, diácono, consagrados, consagradas, povo de Deus aqui presente no Santuário das Misericórdias, aqui em Cachoeira Paulista, aqui na Canção Nova, e aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pelos meios de comunicação. Terceira Conferência Nacional do CARES Brasil, que começou ontem e vai até amanhã. É uma alegria poder estar com todos os senhores e senhoras na celebração dessa Eucaristia, que já celebrando as primeiras vésperas do domingo, nós celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que nesse caso prevalece sobre a liturgia dominical. A Basílica de Latrão, dedicada ao Divino Salvador, mas também a São João Batista, o Evangelista, é a Catedral do Papa, a Catedral de Roma. E a dedicação de uma igreja numa diocese é festa na diocese. A dedicação da Catedral do Papa em Roma é festa em toda a Igreja Romana. Portanto, nós celebramos, além daquilo que é significado do templo, também a nossa unidade com aquele que é Pedro hoje para nós, o Papa Leão XIV, ao celebrarmos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, ou do Latrão, ou Lateranense, onde aconteceram vários concílios ecumênicos e que, nessa nossa comunhão e nessa nossa unidade com a sé de Pedro, ao celebrar a dedicação dessa basílica, queremos também pensar sobre o significado do templo. Nós acabamos de ouvir no Evangelho que Jesus é o templo, ou seja, Jesus estava falando do templo do seu corpo. E quando ressuscitou, os discípulos lembraram de que ele tinha dito e acreditaram na palavra da Escritura e a palavra dele. É Jesus Cristo, a presença de Deus, do Deus conosco, aqui no meio de nós. Ele realmente é a presença de Deus no meio de nós. Porém, meus irmãos e irmãs, lembra também a carta de São Paulo aos Coríntios, que nós somos chamados a ser esse templo do Senhor. Vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, que tem como alicerce, como base Jesus Cristo, ninguém pode colocar outro. E nós somos santuário de Deus, o Espírito Santo mora em vós. Ou seja, Cristo é por excelência o templo, a presença do Senhor,
E aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, que têm como fundamento, como alicerce Jesus Cristo, são o templo do Senhor, a igreja que somos todos nós. E a igreja que somos todos nós, meus irmãos, essa bela comparação do profeta Ezequiel, de onde saem rios de água viva. Claro que Ezequiel fala um pouco do Rio Jordão, do Mar Morto, da situação por onde passam as águas do Jordão. Ali realmente acontece a vida, acontece em todos os aspectos de vida. Assim também onde está a igreja, por onde passa justamente a água que vem do Senhor, a água viva, justamente passa a vida. Floresce justamente o verde, as flores, as ervas assim, aromáticas e também medicinais, como fala, e onde tem o Mar Morto, brotam peixes e a vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, nossa unidade com Pedro, ao celebrarmos a dedicação da Catedral de Roma, ao mesmo tempo, o templo que nós somos chamados a ser também, cada vez mais devemos ser essa presença de Jesus Cristo ressuscitado na sociedade, no meio desse nosso mundo, e onde passam os cristãos, deve acontecer a vida. Infelizmente, nós vemos que a morte e a cultura da morte acontece ao nosso redor, e acontece de maneira muito triste, de muitas formas, e seja através de uma ideologia da morte, uma cultura de morte, através de situações realmente de violência e de insegurança que nós temos na sociedade. E justamente a presença dos cristãos são chamados a ser presença que por onde passamos, onde estamos, de levar a vida. E nesse sentido, justamente, como lembrava o Papa Francisco, quando criou justamente o cálice como torrente de graças, deve ser justamente através da experiência do Espírito Santo, que possa cada vez ser reavivado na relação carismática, nas várias instituições que levam também, tem como carisma também o dom do Espírito Santo, e as novas comunidades que foram surgindo, somos chamados a ser cada vez mais unidos a Pedro, dedicação da Basílica, da Catedral do Papa, ao mesmo tempo, de tal maneira estar vivenciando em Jesus Cristo a nossa vida, que por onde passarmos, onde quer que estejamos, possamos sempre mais viver e anunciar Jesus Cristo, vida, salvação, esperança para o mundo todo. E nós somos chamados cada vez mais a proclamar a vida e a salvação a toda a nossa sociedade. Por isso eu queria que tenha um terceiro congresso, ou terceira conferência nacional do Cáris Brasil, desse uma oportunidade de reavivamento, ainda mais nesse ano da esperança, peregrinos de esperança, que faz pensar justamente que essa corrente de graças, essa água viva que sai da igreja, templo de Deus, presença de Jesus Cristo vivo, deve passar por onde tem muitas mortes, onde tem muita secura, onde não tem vida, e levando vida e salvação para todos. E por isso, aqueles e aquelas que foram chamados a pertencerem, a participarem dessa torrente de graças que é o cálice, as suas diversas circunstâncias, diversos momentos, tem essa grande missão de poder ter uma experiência de Deus pela ação do Espírito Santo e cada vez mais na sua comunidade, na sua paróquia, na sua cidade, nas várias situações que nós vivemos, ser aqueles que por onde passam, como fala aqui o livro do profeta Ezequiel, por onde passa levar a vida, por onde quer que nós passemos. E nós temos muitas situações na sociedade, em nossas cidades, que eles têm uma cultura de morte, e na ideologia também de muitas situações de decisões, também de legislações, uma cultura de morte. E nós somos chamados de tal maneira a ser presença, que através da vida, da palavra, através daquilo que nós vivemos, levar a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é justamente o verdadeiro templo do Senhor e que nós somos chamados cada vez mais a expressar através da nossa vida enquanto pessoas e enquanto igreja, e ao mesmo tempo que esses rios de água viva possam levar vida em todos os cantos. É realmente uma grande missão, e justamente toda a espiritualidade nascida da renovação carismática, que o Papa Francisco uniu no Cáris, e agora temos o Cáris Brasil, é justamente para que possamos nos ajudar mutuamente, para que nunca percamos toda a essência daquilo que somos chamados a viver, de unidade, de fraternidade, de conversão, de animação, de experiência de Deus pela ação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo extravasando por onde passarmos, levarmos a palavra do Senhor, levarmos as pessoas a fazer a experiência
dessa alegria de poder encontrar em Jesus Cristo a vida, encontrar aquele que realmente preenche o nosso coração, e aqueles que as pessoas estão procurando o sentido para a sua vida, descobrir cada vez mais que nós temos a resposta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por onde passa a igreja, por onde passamos todos nós, indignos servos do Senhor, mas que nos fez assim, para que assim nós possamos fazê-lo. Vivemos tempos difíceis, tempos de violência ao nosso redor, de uma cultura de morte semeada ao nosso redor, também de ideias as mais variadas com relação à própria vida, à família, a tantas situações, mas nós possamos cada vez mais animados, reanimados, reavivados nesse tempo do jubileu, a sermos sinais da esperança que é Jesus Cristo, que nos decepciona, e cada vez mais unidos, junto ao Santo Padre, unidos a toda a Igreja, sermos aqueles que passam e levam a vida em todos os cantos. Amém.